Rapaz, eu vou ser sincero com você. Eu vim para o YouTube para apresentar um evangelho simples, vivendo na simplicidade do dia a dia. E nesses primeiros momentos de YouTuber, eu tenho aprendido mais do que tenho ensinado. Gravar vídeos, criar roteiros, fazer thumbnail, tem sido tarefas novas e desafiantes. Mas eu tenho aprendido mais uma coisa importante, que por mais que eu tenha toda a produção, o que gera a conectividade entre eu e você é a minha sinceridade. Ser sincero, ser autêntico, ser eu mesmo, gera muito mais do que a conexão de youtuber. Gera relacionamentos duradouros e o principal que eu quero compartilhar com você, ser sincero nos aproxima mais de Deus, melhora o nosso relacionamento com Ele, faz com que as nossas orações sejam mais simples e sinceras. E neste vídeo aqui eu quero falar sobre isso, sobre como ser você mesmo diante de Deus. Eu quero te ajudar nessa caminhada aí, e se você tiver dúvida, porque isso aqui é uma conversa, quiser também criticar ou comentar alguma coisa, coloca no comentário que eu terei o maior prazer em responder. E se você é novo por aqui, eu sou o pastor Luiz Almeida e neste canal aqui eu falo sobre a simplicidade do Evangelho, sobre viver as coisas de Deus da forma mais simples, sem complicar tudo, não é verdade? E para não complicar, eu quero chamar a atenção para o texto bíblico. O texto bíblico que é mais importante. O texto bíblico sempre descomplica. Em Lucas capítulo 18, o versículo 13. Se você quiser acompanhar, você pode abrir. E enquanto isso, fica ligadinho aí, ó. Não sai desse vídeo que no final eu tenho 3 dicas que vai te ajudar a ser você mesmo diante de Deus. Lucas 18, versículo 13 diz assim: o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, sou pecador. Bom, nós temos aqui uma parábola que fala sobre duas pessoas que subiram ao templo. Um fariseu, que era religioso, era responsável de levar o povo à adoração a Deus, de ensinar as coisas de Deus, que ao chegar no templo, ele se fica no centro, ele aponta para todo mundo e diz que ele dava graças a Deus, que ele não era como as demais pessoas, que ele dava o seu dízimo de tudo, que ele jejuava 2 vezes na semana, e ele ainda aponta para o publicano. Eu não sou como este publicano. Já o publicano, como nós lemos aí no versículo 13, ele não fala nada com Deus. Ele fica de longe, ele não conseguia nem olhar para cima. Ele batia no seu peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. E ele usa uma palavra no grego, no versículo 13 mesmo, que é ilastete, que vem do verbo no grego ilaskomai, que também é utilizado pelo autor de Hebreus no capítulo 2, versículo 17. Lá ele traduz a palavra como espiar. Aqui nessa versão que eu li, fala: Deus tem misericórdia de mim. Em algumas versões você vai encontrar ser propício, porque essa palavra no grego ilastete, ela é utilizada para expiação, ou seja, uma referência àquele momento onde se colocava o cordeiro no altar e imolava o cordeiro, onde ele morria no lugar do pecador. Na verdade, uma referência ao Senhor. Então, o publicano, aquele que era visto por todos como pecador, porque ele cobrava impostos para Roma, ele diante de Deus no templo, ele não se assume como alguém justo, ele se assume como pecador. E o Senhor, no versículo 14, nós vamos ver, Jesus fala assim: este, ou seja, o publicano, foi para a sua casa justificado, porque ele foi sincero, ele não se assumiu mais importante como as demais pessoas, ele se assumiu como um pecador, ele reconheceu que precisava da misericórdia de Deus. Outro exemplo também, quero ver se você sabe, é um exemplo de um rei. Você sabe qual é o rei que era diante de Deus assumir os seus pecados? Se você sabe, coloca no comentário aí, que eu quero ver se você é bom de Bíblia. A história desse rei, nós podemos encontrar lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, quando o profeta Natã, ele confronta o rei Davi sobre o seu pecado com Betseba. Sabe o que Davi faz? Sabe o que Davi fala para Natã? Ele diz assim: pequei contra o Senhor. Engraçado que a gente não vai ver Davi dizendo assim: ah, profeta, eu pequei porque, sabe como que é, né? A situação estava ali, Betseba é um avião, uma gata. Eu estava ali de bobeira quando olhei, a mulher estava tomando banho nua no seu terraço.
Ela quer o quê? E outra coisa, eu não obriguei, não botei a espada na cabeça dela, ela veio porque ela quis. Davi podia se apresentar assim, podia dar um montão de desculpa, podia ter a síndrome de Adão, dizer, ah, Senhor, por que tu não me livraste? Não, Davi simplesmente disse, pequei contra o Senhor. Davi é um exemplo de como ser sincero diante de Deus. O Salmo 32, no versículo 5, ele destaca assim, a minha maldade não encobri. O texto bíblico em Provérbios diz que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa, ou seja, confessar precisa ser sincero. Davi, ele era um homem sincero, assim como aquele publicano, ele não enrolava nos seus erros. No Salmo 51, no versículo 16 e 17, ele destaca que, principalmente no 17, que o espírito quebrantado, há um coração quebrantado que Deus não desprezava. Por que Deus não despreza um coração quebrantado? Por que Deus ele gosta mais de um coração contrito do que os sacrifícios? Porque Davi mesmo fala no Salmo 51 que se é sacrifício, então eu te dou. Ou seja, pelo dinheiro de Davi ele podia dar quantos sacrifícios ele podia oferecer para o Senhor? Sacrifícios caros. Mas Davi conhecia o coração de Deus e por isso ele diz, não é os sacrifícios que vão te agradar, mas é um coração quebrantado, ou seja, um coração que está triste, um coração que reconhece que é pecador, que precisa da misericórdia, do amor e do carinho de Deus. Gente, ser sincero é olhar para Deus e entender que Ele está pronto para poder te perdoar. Se você está assistindo esse vídeo, com certeza o que te chamou a atenção, a thumbnail, a capa, o título, você quer ser sincero diante de Deus? Eu tenho, como eu te falei ao final desse vídeo, eu tenho 3 dicas, vamos dizer assim, que eu tenho aprendido no dia a dia e tenho ensinado a pessoas durante anos na orientação, no caminhar com o Senhor e tenho colocado em prática na minha vida, que vai te ajudar. Enquanto eu vou falar essas 3 dicas, você aproveita, porque agora é hora de você dar um like, né? Dá um like aí nesse vídeo aí. Mas vamos lá, eu vou destacar 3 coisas aqui que vão te ajudar. Primeiro, anota aí, esqueça tudo o que você já fez para o Senhor. Ué, como assim, pastor? Sim, não é sobre fazer algo para Deus. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo que o ser é mais importante do que o fazer. E essa a verdade. Relacionamento com Deus não é performance. O fariseu da parábola, lá de Lucas, capítulo 18, ele destacou o que ele fazia. Jejuava, dava o dízimo, fazia todas essas coisas, mas ele estava longe de Deus. Da mesma forma que aquele lá que é citado pelo Senhor Jesus no final do Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, lá no finalzinho, quando ele diz, naquele dia muitos me dirão, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios, fizemos muitas maravilhas. Não é sobre o fazer. Porque quando a gente se apega às coisas que nós fazemos para Deus, a nossa tendência é achar que nós temos uma carta aberta, temos um acesso, temos prioridade. Sabe aquela história de você sabe quem eu sou? Então a gente precisa esquecer disso. Para ser sincero com Deus, a gente tem que ser sincero com nós mesmos e olhar. Eu preciso ver que eu não sou nada. O que eu fiz para Deus? Porque eu tenho que ter a mesma visão de Paulo. Nem quem planta e nem quem rega alguma coisa. Sim, Deus que dá o crescimento. Então nós precisamos entender isso. Você precisa entender isso. Esqueça tudo que você já fez. Esqueça tudo que você já fez para o Senhor. E seja sincero com Ele. Olhe para os teus pecados e o quanto você merecia ir para o inferno. Essa é a segunda orientação. Olhe para os teus pecados. Não olhe para os pecados dos outros. Não fique apontando como o fariseu. Olha, eu não sou como o publicano. Faça como Davi. Confesse os teus pecados. Faça como o publicano. Confesse o teu pecado. Seja sincero. Você que não consegue lembrar o seu pecado na hora da oração, eu vou ser sincero para você, muitas vezes a gente quando vai orar, dá um branco. Você deve pensar, pastor, com você eu sou pastor, mas eu sou humano. Então muitas vezes quando a gente ajoelha para orar, a gente não consegue lembrar de muitas coisas. Então seja sincero com Deus, fale como eu já fiz muitas vezes. Pai, eu vou ser sincero, nesse momento não estou lembrando dos meus pecados, então me perdoa, porque eu sou um pecador que não lembro dos meus pecados. E à medida que nós vamos falando com Deus,
as coisas vão acontecendo e a gente vai ficando mais em paz. E aí a gente começa a lembrar dos nossos pecados e automaticamente as lágrimas começam a descer. Porque quando a gente olha para os nossos pecados, ao invés de olhar para o que nós já fizemos, a gente percebe o quanto realmente nós merecíamos ao inferno. Pastor, e ao inferno? Sim, gente. Nós já nascemos debaixo do pecado de Adão. A nossa destinação seria o inferno, mas pela graça e misericórdia desse Deus, nós estamos aqui. Eu estou aqui falando com você e você aí do outro lado da câmera me ouvindo falar sobre a graça de Deus. Então a gente precisa entender isso. Primeiro, esquecer tudo que já fez. Segundo, olhar para os nossos pecados e ver o quanto o Deus é misericordioso. E o terceiro, pense numa coisa. Você está falando com alguém que sabe todas as coisas. Já parou para pensar nisso? Nós conversamos com Deus e Deus já sabe de todas as coisas. Aí viria uma pergunta, de repente você está pensando, realmente, se Ele sabe todas as coisas, por que eu preciso falar? Por que eu e você precisamos falar para Deus se Ele sabe todas as coisas? Então eu vou ficar caladinho, Ele vai, a Bíblia diz no Salmo 139 que Ele conhece tudo do meu coração. Mas então por que eu preciso falar? Se você já fez uma terapia com psicólogo, você vai entender mais fácil. Você já reparou que quando você vai ao psicólogo, você fala e ele só fica te ouvindo? No máximo ele te interrompe para te fazer uma pergunta, mas muitas vezes ele fala bem pouco. De 100%, numa terapia, o paciente fala de 95% a 98%, enquanto o psicólogo fala no máximo 5% da terapia. E qual é o segredo ali? É o falar. O segredo da terapia é o falar. O psicólogo não é maior do que Deus. Ele é o maior dos psicólogos. Ele entende a mim e a você. Ele se fez carne e sofreu tudo e passou por tudo que nós passamos. Apesar dele saber de tudo, ele quer ouvir o que você tem para falar. Então seja sincero. Fale as coisas para Deus, o que você pensar. Não precisa ser tão maravilhosa a oração. Pode reparar, a oração do fariseu, depois olha aí com os detalhes, tem muitas palavras, enquanto a do publicano é: Deus, tem misericórdia de mim, sou pecador. Seja simples com Deus. Não precisa falar as palavras mais bonitas. Somente fale. Somente fale. Comece a falar. Seja sincero. Quando você estiver na rua, que você for tentado por um avião, seja ele aquele que você nunca viu, você vai dizer para Deus: Senhor, eu fui tentado, eu desejei. Fale na hora: Senhor, tem misericórdia, eu queria o errado. E Ele vai estar sempre pronto para te perdoar. Sempre pronto para te perdoar. Mas se você for sincero, se você der nome ao pecado, se você disser assim: eu pequei. O texto diz que quando Davi falou para o profeta Natan: eu pequei contra o Senhor, imediatamente Natan já entregou a resposta de Deus para ele: o Senhor te perdoou, você não vai morrer. Entendeu isso aí? Se você entendeu, Deus tem mais coisas para ministrar para você. Deus tem mais coisas para ministrar na tua vida, nesse canal aqui. E para te ajudar a viver na simplicidade do Evangelho, eu tenho mais um vídeo que vai continuar esse trabalhar de Deus na tua vida para viver na simplicidade do Evangelho, viver sinceramente com Deus e crescer no Evangelho. É só você acessar esse link aqui. E enquanto isso, você pode curtir esse vídeo, pode comentar qual é a tua dúvida e lembrando de uma pessoa que pode crescer no Evangelho com esse vídeo, você vai compartilhar. Tá bom? Deus te abençoe e até a próxima.